E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Quero falar um pouco sobre os meus palpites para o concurso 1258 da Loteca. Esse é o último concurso da loteria especial da Copa do Mundo. As apostas eu vou colocar aqui para vocês na tela, para vocês não se perderem. Abrem no domingo, às 10 horas da noite, e vão até quinta-feira, dia 25, às 4 horas da tarde, uma hora antes do primeiro jogo dessa loteca, tá? Esse concurso, por enquanto, vai estar com o prêmio de 2 milhões de reais. Pode aumentar, assim como os outros concursos da Copa do Mundo aumentaram também de prêmio, tá? E se você quer saber um pouco mais sobre a Loteca, se inscreve aí no canal, no botão que tem embaixo. Deixe seu like no vídeo, me ajuda demais mesmo. O QR Code que está na tela é do meu grupo. Ali eu trago informações que eu acho que são pertinentes para ajudar vocês nos palpites. Dou alguma informação de jogador machucado, resultado dos jogos, tá? Até porque a gente está tendo muito jogo nessa Copa do Mundo. E a partir de, como eu falei, domingo, na verdade segunda, porque domingo é muito tarde que abre as apostas. Segunda, você vai encontrar os nossos bolões disponíveis no código 007088, lá no aplicativo ou no site da Caixa. Você também pode ligar pelo número 0800 500 2025, é grátis, é WhatsApp. Todas essas informações que eu acabei de falar estão na descrição do vídeo no comentário fixado. Valeu? Eu vou fazer um vídeo mais ou menos apresentando a grade, não quero dar grandes palpites aqui, até porque a gente tem bastante lenha para queimar ainda, tá? Mas a gente dá para ter uma noção já de o que cada seleção veio querer nessa Copa, o que eles buscam, tá? E nesse jogo Curaçao e Costa do Marfim, eu acho que a Copa do Curaçao aconteceu já, né? Eles conseguiram classificar o menor país da história da Copa do Mundo, 150 mil habitantes, fizeram um gol contra a Alemanha, mas é uma seleção fraca, muito nível amador. Então acho que aqui não tem muito erro, seja lá quantos bolões eu vou montar, todos eles vão ser vitória da Costa do Marfim, tá bom? Lembrando que tem aquela pequena chance, muita gente comenta isso também, tem a pequena chance de acumular caso o concurso 1257 não tenha ganhadores nem nos 14 acertos e nem nos 13. Essa é a única forma do concurso 1258 acumular. O Equador me decepcionou bastante, cara, contra a Costa do Marfim. Deu um pouco de azar, mas eu não vou botar a derrota do Equador contra a Costa do Marfim só na conta do azar, tá? Só porque ele teve 3 bolas no travessão, porque o Ener Valencia perdeu um gol na cara. Eu acho que dava para ter ganhado tranquilamente aquele jogo. A Alemanha é uma seleção muito forte. Eu prefiro acreditar nela nesse momento, tá? A gente teve um jogo que também não ajudou muito, que foi contra o Curaçao. Ganhou fácil de 7-1. A Tunísia tomou uma goleada da Suécia de 5-1. Demitiu o técnico. Foi só a quinta vez na história da Copa do Mundo que isso acontece. A Holanda fez um jogo legal de assistir, não tão bom para a Holanda, né? Empatou com o Japão em 2-2. Esteve na frente do placar 2 vezes. Abriu o placar, levou empate. Fez 2-1, levou o empate. O time do Japão é muito interessante, cara. Eu acho muito legal de assistir eles. Aqui eu vou postar na Holanda. É porque uma seleção que trocou o técnico no meio do caminho não me parece muito confiante. Te falar que Japão e Suécia provavelmente vai ser um jogo muito legal de assistir, igual foi Japão e Holanda. Para palpite, nesse momento é um pouco difícil. Já te adianto que nos bolões que eu vou montar, sejam 2, sejam 3, provavelmente eu vou ter triplo aqui nesse jogo, tá? Eu acho que tá um jogo bem aberto. Sinceramente, a minha opinião aí do jogo dessa segunda rodada, não sei se vai mudar tanto a minha opinião. Imagino que a Tunísia vai perder do Japão e Holanda e Suécia vai ser um jogo equilibrado, tá? Então, minha opinião que é triplo nesse jogo, acho que vai se manter. Normalmente eu tento colocar o mínimo de palpites duplos ou triplos nesse primeiro vídeo, mas eu vou deixar esse triplo aí como um alerta, tá? Assim como o Japão já surpreendeu na primeira rodada, empatando com a Holanda, eu acho que ele pode, não sei nem se chama de surpresa, mas ele pode ganhar aí da Suécia, tá? Não é uma seleção tão fraca igual a gente tem aquela imaginação do Japão levando goleada, né? Levou um 4-1 do Brasil na Copa de 2006. Melhorou muito nos últimos anos. Então vou colocar um triplo aqui. Turquia e Estados Unidos. Hoje os Estados Unidos ganhou da Austrália de 2-0, um gol contra, depois um gol que foi validado pelo VAR por um suposto impedimento.
Depois teve um pênalti que não foi marcado. Os Estados Unidos está fazendo jus o seu território, né? Jogar em casa o mando de campo. Eu, eu, eu não gosto de entrar na teoria da conspiração, mas eu sinto que tem uma boa vontade, vamos dizer assim, da arbitragem, pensando nos Estados Unidos. Também contra o Canadá jogou contra o Catar e teve dois jogadores do Catar expulsos, né? Não que não tenha sido para expulsão, mas talvez o primeiro do Catar não tenha sido, tá? Tô achando a arbitragem um pouco, eu vou usar essa palavra com muita calma, uma certa favoritismo para os mandantes aí, para os times que estão jogando os países sede, tá? Vou colocar Estados Unidos, mas tô estranhando um pouco. Não é que os Estados Unidos não tá jogando bola e o Canadá também não, e o México, mas tô achando um pouco esquisito em algumas situações, tá bom? Paraguai ainda vai jogar, então na segunda rodada, na primeira a gente já sabe, tomou uma goleada de 4-1 dos Estados Unidos. Me causou uma impressão muito ruim, muito fraca. Terminou 3-0 o primeiro tempo, assim. E olha, acho que teve um ou dois gols anulados dos Estados Unidos. E só ataque dos Estados Unidos, só dava Estados Unidos. Cara, eu acho que hoje eu apostaria na Austrália, que apesar de não ter jogado tão bem hoje contra os Estados Unidos, me causou uma impressão pelo menos melhor do que o Paraguai, tá? Noruega e França. Cara, acho que aqui não tem muito erro. França, né? A única situação que a França não ganha esse jogo é que ela deve classificar já no jogo da segunda rodada contra o Iraque, né? Porque o Iraque é fraquíssimo. E ganhou a primeira rodada contra o Senegal. Aí a França resolve poupar todo o time. E a Noruega entra com tudo. Mesmo assim, eu não sei se a Noruega seria capaz assim de ganhar da França, tá? Eu tenho minhas dúvidas, sinceramente. Então, França, cara. Aquele 4-1 da Noruega contra o Iraque foi meio mentiroso, tá? A Noruega também é uma seleção bem fraquinha, na minha opinião, tá? Vamos ver se eu tô certo ou errado. Eu acho que o Senegal também ganha do Iraque, assim como a Noruega ganhou tranquilo. Deve chegar precisando da vitória para essa última rodada, para pegar ali, quem sabe, o segundo lugar, quem sabe o terceiro desse grupo. Uruguai e Espanha. O Uruguai não fez uma partida tão boa na primeira rodada, né? Empatou em 1-1. Mas eu achei interessante como ele conseguiu, pelo menos, empatar. Foi perdendo no intervalo e conseguiu empatar com as mudanças do Bielsa. A Espanha acabou empatando. Será que foi a maior zebra dessa luta? Acho que foi, né? Da primeira rodada foi a Espanha empatando com o Cabo Verde. Acho que dá pra dizer. Ou talvez Portugal e Congo. Mas eu vi um dado, eu até comentei em algum vídeo dos que eu fiz aí anteriormente, que saiu uma notícia essa semana que eu não tinha, uma informação que eu não sabia, que desde do título da Espanha na Copa de 2010, a Espanha só ganhou mais 3 jogos em Copas do Mundo. Então, o retrospecto de lá pra cá, e já faz 16 anos disso, é bem negativo para a Espanha. Eu vou colocar um empate aqui, tá? Eu acho que o Uruguai, apesar de não ter um elenco muito bom, e tá uma situação meio estranha ali, né? O Bielsa parece que tá se desentendendo com os jogadores. Eu acho que pode arrancar um empate, sim, porque é um time também com muita vontade, muita gana, assim como foi a Colômbia, que conseguiu um gol no final do jogo contra o Uzbequistão, tá? Eles têm isso e não dá pra negar. Eu acho que a Espanha pode decepcionar mais uma vez e quem sabe nem passar desse grupo aí. Panamá e Inglaterra. É a mesma situação do Noruega e França, tá? A Inglaterra só perde se poupar jogadores e olha, eu nem sei se assim perde, sinceramente, tá? Na Copa de 18 a gente teve esse confronto também, foi 5 ou 6-1 para a Inglaterra. Croácia e Gana. Não fiquei muito surpreso com o Gana não, contra o Panamá em vários momentos do jogo, principalmente no primeiro tempo. O Panamá jogou melhor, diria até que teria merecido ter ganhado aquele jogo. Mas não existe merecimento no futebol, a gente sabe disso. O futebol não é justo. E o Gana acabou ganhando. A Croácia também me surpreendeu, jogou melhor do que eu esperava contra a Inglaterra. Perdeu muito fôlego no segundo tempo, não conseguiu manter o mesmo jogo que foi no primeiro. Mas acho que hoje eu colocaria um Croácia empate aí, vai. Queria deixar o mais barato possível, mas é só para deixar uma pulga atrás da orelha de vocês, tá? Acho que esse é um jogo que a Croácia pode parecer favorito, mas pode empatar. Ah, eu queria colocar palpite seco também,
no máximo que eu podia, mas... Cara, eu acho que eu vou colocar um triplo aqui nesse jogo Colômbia e Portugal, tá? Espero mudanças da seleção de Portugal já para esse segundo jogo, tá? Porque foi uma decepção, não consegui ganhar do Congo. Não me surpreenderia se o Cristiano Ronaldo não jogasse. E a Colômbia, por outro lado, que faltou de vontade, que faltou de, sei lá, garra mesmo, o lado de Portugal. A Colômbia mostrou ali no jogo contra o Uzbequistão, tá? Ele tava conseguindo uma vitória por 2-1 e aí o jogador da Colômbia não desistiu da jogada no finalzinho do jogo e lutou o que podia ali na beira da lateral direita, cruzou para o Campas e o Campas fez o terceiro gol da Colômbia, então tá com muita vontade essa Colômbia e Portugal não me pareceu tanto, acho que é um jogo que Portugal pode se complicar aí, tá bom? RD Congo, República Democrática do Congo contra o Uzbequistão. Cara, esse jogo aqui tá completamente aberto pra mim, velho. Congo não mostrou muita coisa, porque basicamente se defendeu e jogou no contra-ataque contra Portugal, então eu posso dizer que eu não conheço o time de Congo ainda, tá? A seleção do Congo continua sendo uma incógnita pra mim, eu não sei bem como eles jogam. E o Uzbequistão é frágil, uma seleção fraca, e acabou perdendo da Colômbia, mas marcou seu golzinho, seu primeiro gol em Copa, então meio parecido a situação aí com o Curaçao, acho que não estão muito tristes, né? A expectativa deles era muito baixa. Deixa o empate aí também, mas eu acho que é um jogo que pode ir para qualquer lado. Até porque, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar triplo, só para colocar um alerta na cabeça de vocês, porque eu acho que o empate aqui não é interessante. Esses dois times devem disputar a terceira e a quarta vaga, a gente espera, porque Colômbia e Portugal devem ficar em primeiro e segundo. Assim a gente imagina. Então, quem ficar em terceiro aqui pode beliscar uma vaga para a próxima fase. Um empate, pensando nesse terceiro lugar, é péssimo. Algum desses times precisa ganhar. Então, eu acho que vale a pena um triplo aqui nesse jogo, sim, tá? E eu acho que a Argentina, assim como França e Inglaterra, são três seleções assim que os adversários delas são tão fracos que e elas já devem ir para esses jogos classificadas, essas seleções que eu falei, Argentina, França, Inglaterra. Eu só consigo ver elas perdendo esses jogos para a Jordânia, para a Noruega e para o Panamá, caso eles poupem jogadores, mas mesmo assim eu tô achando difícil isso acontecer, tá? Vou colocar a Argentina até porque perdeu, né, da Áustria. Foi 3-1, acho que é a Jordânia. Então, vamos deixar só isso, tá? Tentei diminuir o máximo possível, mas pense assim, o jogo que tá triplo é um alerta, tá? É um jogo que parece fácil, mas na minha opinião não é tanto assim. E o duplo ali do Croácia e Gana também é parecido. Acho que a Croácia, apesar de ter mais nome, seleção que tem mais história na Copa, pode se complicar aí contra a Gana também, tá bom? Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Assim que eu montar os bolões que saírem, que deve ser na segunda-feira, eu faço outro vídeo mostrando os bolões, que vão estar disponíveis ali no código 007088. Você pode ligar nesse número 0800 500 2025 com a nossa parceira lotérica Princesa da Sorte para você comprar também. Deixe seu like se você chegou até aqui, se inscreve no canal, que QR Code está na tela do grupo. Mais informações na descrição do vídeo e no comentário fixado. Valeu? Até mais e tchau.